Salve, salve, minha rapaziada! Mais um vídeo no canal do Marcelo Rezende. Já conseguimos aqui fazer alguma estrada nessa Copa do Mundo, depois de iniciar falando de Vasco, e agora, neste Mundial, a gente já está repercutindo a atuação da seleção brasileira e trazendo outras histórias incríveis que acontecem nesta Copa do Mundo. Depois do jogo contra a Escócia, obviamente, a gente estaria aqui para comentar mais uma vitória da seleção brasileira na Copa. Mais uma vez, com grande atuação de Vinícius Júnior. Antes de a gente começar a falar e repercutir mais uma vitória, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like, porque isso é super importante para poder fazer o canal crescer e manter aqui o nosso diálogo, a nossa conversa, o nosso debate, sempre de uma maneira muito saudável e agradável, né? Uma pessoa que é jornalista, eu sou jornalista, formado em jornalismo, e neste início eu tenho sempre que me apresentar, porque neste início de relação, eu tenho que sempre colocar quem eu sou para poder criar aí com o público algum tipo de vínculo, né, e algum tipo de autoridade na produção de conteúdo. Eu sou jornalista formado pela UERJ, trabalhei em vários veículos como o Jornal Lance, né, escola básica de jornalismo para qualquer jornalista, e também em veículos como Esporte Interativo, fazendo produção para a TV. E estamos aqui com mais um vídeo para repercutir essa vitória do Brasil, então peço aí que deixe seu like, faça a sua inscrição no nosso canal para poder manter aí a nossa conversa, um conteúdo muito bacana de gente para gente, de quem sabe debater o futebol com muita profundidade e um conteúdo que é, né, entre tantos, né, e mais um conteúdo para que você possa, né, se informar sobre futebol, ter análises fundamentadas em cima daquilo que acontece na realidade. Então vamos embora começar essa repercussão. Mais uma vitória do Brasil, Brasilzão 7 pontos na Copa do Mundo, né, depois de começar no empate com o Marrocos em 1-1, e que foi muito problemático a repercussão desse empate, porque todo mundo estava na expectativa de o Brasil já começar com uma vitória, porém, né, nem tudo acontece como a gente deseja, e eu acho que até foi um empate normal, né, considerando o nível da seleção marroquina, né, o nível em termos de coletivo de Marrocos e também de alguns jogadores na individualidade, né. O próprio Saibari fez gol hoje, mais uma vez, na terceira rodada da fase de grupos. Brahim Dias, enfim, nomes que conseguem dar uma qualidade, elevar a qualidade do grupo do Marrocos, do time do Marrocos, e que é uma geração que também teve a Copa de 2022, por exemplo, nas semifinais. Então, um time que disputou o terceiro lugar no Mundial passado e que não é qualquer seleção, tem totais condições, mais uma vez, de fazer uma grande Copa do Mundo. Então, ter começado com um empate contra Marrocos, apesar da nossa ânsia de iniciar com uma vitória, né, não foi um resultado ruim. Muito pelo contrário. Né, o que a gente critica é só apenas a forma que o Brasil começou jogando, né, aquele primeiro tempo que o Brasil não viu a cor da bola, e isso preocupou muita gente, claro, e aí sim, concordo plenamente com isso, só que aí aos poucos o Brasil foi se ajeitando dentro do próprio jogo contra o Marrocos. Segundo tempo o Brasil fez um jogo melhor, poderia ter saído até com a vitória, mas o resultado positivo não veio, e o Brasil teve sequência, então, na Copa contra o Haiti, que não é uma seleção com o mesmo nível de Marrocos, longe disso, e também com a Escócia. O Brasil fez 3-0 nesses dois jogos e garantiu a classificação. E era o que a gente esperava, tá? Nesse início de Copa, depois de empate contra o Marrocos, o esperado era, né? A gente esperava que a seleção brasileira conseguisse evoluir o seu futebol, mesmo que as duas seleções seguintes, como são Haiti e Escócia, não tivessem aí o mesmo nível. Porém, Copas do Mundo não funcionam apenas contra adversários do alto escalão do futebol mundial, né? E esses jogos menores, né, contra equipes de potencial menor, eles servem sim para poder dar cancha, né, fazer o time se desenvolver ao longo da competição. Eu lembro, mais uma vez, né, que isso é normal em Copas do Mundo, isso já aconteceu nos outros títulos, inclusive, né, em 2002, Brasil pegou a China, fez 4-0, assim, um jogo fácil, tranquilo, que fechou a primeira fase até o Brasil jogar contra a Bélgica nas oitavas de final, que aí sim também foi um jogo muito difícil. Mas enfim, o Brasil fez o que deveria ter feito, 7 pontos, se classificou bem, e agora vai esperar o próximo, esta quinta-feira, para poder decidir qual será o seu adversário na segunda fase, né? A fase de 16 avos, na qual 32 equipes serão divididas aí na chave, 16 para cada lado, até fechar ali aquele oitavas, quartas, semi e final. Agora a gente vai repercutir, né? O Brasil venceu com 2 gols de Vinícius Júnior, mais uma vez brilhando com a camisa da seleção brasileira na Copa do Mundo, chegou a 4 gols, é o artilheiro do Brasil, e a gente vai falar muito de Vinícius Júnior aqui, e mais um gol de Matheus Cunha depois de uma assistência belíssima do Bruno Guimarães, outro que merece bastante destaque, né? O Brasil fez 3-0 e vai se classificar em primeiro, se classificou em primeiro,
E o adversário da próxima fase, mais uma vez, será definido nesta quinta. E a gente vai repercutir também isso. Vamos mostrar a classificação. Mais uma vez, agora o Brasil tem 7 pontos, Marrocos também tem 7, mas aí pelo saldo de gols, pelos gols pró, o Brasil está na frente. Escócia vem em terceiro lugar, a Escócia deve se classificar em terceiro lugar. Né? De momento, a Escócia está ali entre os 8 melhores terceiros lugares da Copa do Mundo, e aí também se classifica para a próxima fase. E o Haiti na lanterna, nenhum ponto, perdeu para todo mundo e não tem nenhuma surpresa aí. Né? Inclusive para o Haiti é muito bom ter participado da Copa do Mundo, para eles já é um sucesso muito grande, uma notícia muito boa para a população haitiana, que sofre bastante por política interna, por tudo que eles passam lá no país deles. Né? Então, a gente vai fazer a repercussão do Brasil logo após o jogo. Os jogadores e o técnico Ancelotti, né, bateram muito em cima da tecla de que o Brasil conseguiu o que queria, né, depois do empate contra Marrocos, o Brasil conseguiu desenvolver o seu futebol, conseguiu ter mais coletivo em campo, um time mais ajeitado, uma defesa mais sólida, um goleiro mais seguro, as pontas funcionando, Vinícius Júnior jogando ainda mais, enfim, todos eles bateram nessa tecla de que o Brasil, em termos de sequência para a Copa do Mundo, conseguiu se desenvolver muito bem. Então, e aí a repercussão, como eles falaram isso, depois eu vou trazer uma fala do Vinícius Júnior sobre essa vitória. Agora eu vou trazer a repercussão internacional dos jornais estrangeiros sobre essa vitória do Brasil. O A Bola de Portugal, e aí aquela estereótipo sempre, né, do Brasil, que é o samba, sempre relacionado ao samba, jogo bonito e o regresso de Neymar. O Brasil não podia sorrir mais. Ou seja, o Brasil jogou bonito, como se fosse aquele jogo de futebol bonito, o samba, alegria, felicidade, e também o sorriso pelo retorno de Neymar, que ao lado do Vinícius Júnior é a principal referência técnica da seleção brasileira. Fisicamente não é a mesma coisa, mas a técnica aí, assim, pelo histórico, pelo jogador, pelo craque que o Neymar ainda suscita esse tipo de comentário. O Record de Portugal: Brasil supera a Escócia e garante primeiro lugar no regresso de Neymar à seleção canarinha, quase 3 anos depois. O Olé da Argentina: Brasil com Vinícius e a volta de Neymar. Vitória com autoridade e primeiro lugar do grupo. E o Marca, também da Espanha: o Brasil tem um extraterrestre. Eu fiz alguns vídeos para os shorts e sempre quando eu falei, fiz uns do Cristiano Ronaldo, fiz do Messi, fiz do Vinícius Júnior, fiz desses craques ponta, né, que estão ali na primeira prateleira do futebol mundial. E aí eu comentei por que esses jogadores, sempre quando fazem algo genial, né, da técnica deles, por que a imprensa costuma chamá-los dessa forma, né, que costuma dizer que eles não são humanos, né, sempre com essa carga do extraterrestre. Porque é difícil quando a gente tem a imprensa, quando esses jogadores fazem uma genialidade, dominam completamente o jogo, né, fazem 3 gols como o Messi fez, faz 2 gols como o Vinícius Júnior, como o Cristiano Ronaldo, como o Mbappé, né, como se destacam, né, despontam dos outros. A imprensa costuma dar adjetivos que colocam esses jogadores com um sinônimo de alguém que está fora da curva, relacionando sempre ao que é, né, do divino, né, alguém que é fora do alcance dos humanos, né, dos terráqueos, de nós meros seres humanos. Então são esses jogadores de ponta, a imprensa sempre destaca dessa maneira, né? É comum, muito comum isso na imprensa. E aí o Vinícius Júnior, desta vez, foi o extraterrestre da vez, né? O Marca, um jornal espanhol que cobre o Real Madrid, quem tem essa cobertura próxima com o Vini Júnior, chamando ele de extraterrestre. Não é para menos também, 4 gols nessa primeira fase e artilheiro do Brasil na Copa. Alguns números do Vinícius Júnior. E primeiro eu vou comentar sobre o que o Vinícius Júnior falou sobre essa vitória da seleção brasileira, sobre essa primeira fase da seleção brasileira. Né? O Vini Júnior, vamos lá, sem dúvida foi nosso jogo mais correto dentro da competição. A primeira fase serve para isso. Fizemos 2 jogos muito bons. Os 2 últimos jogos fizemos muito bons, onde eleva a confiança um pouco para o próximo jogo. Depois que o Brasil venceu o Haiti, no vídeo que eu fiz de análise sobre a vitória contra o Haiti, eu falei muito sobre confiança. Principalmente, como eu disse lá aqui no início deste vídeo, depois do jogo contra Marrocos, que aí teve, assim, foi uma crítica, teve uma pressão muito grande em cima dos jogadores pelo primeiro tempo que fizeram, e
o jogo do Haiti e o jogo da contra a Escócia serviriam, né, dentro de um cronograma de Copa do Mundo, como funciona a Copa do Mundo, né, esses dois jogos seguintes serviriam para dar confiança, porque, né, normalmente a gente espera que o Brasil fosse vencer esses dois jogos assim como venceu, e venceu bem, 3 gols em cada, 6 gols, fez saldo de gol, conseguiu passar em primeiro lugar, fez o script. Então esses dois jogos, assim como o Vinícius Júnior destacou, né, serviriam justamente para poder dar confiança a esse grupo de jogadores. Gol da República Tcheca. Não, do México. O Ochoa tá em campo, que foda. Sexta Copa do Ochoa, muito maneiro. E jogando, tá? Não apenas no banco, ele tá dentro do jogo. E o Vinícius Júnior falar de confiança não é para menos também, porque esses jogos serviriam justamente para isso, dentro de um cronograma de evolução numa Copa do Mundo, principalmente num contexto que o Ancelotti assumiu num fim de ciclo, né, com pouco tempo de trabalho, sem uma equipe definida, né, e esses dois jogos serviriam para isso, para dar cancha, né, e desenvolver a seleção brasileira para ao longo do Mundial. Eu vou comentar aqui o que o Ancelotti disse sobre o Vinícius Júnior, porque já que a gente está falando dele, e da importância do Vinícius Júnior para a seleção brasileira. A atuação do Vinícius Júnior, segundo o Carlo Ancelotti, é satisfatório porque não tinha dúvida de como ele poderia chegar a essa Copa do Mundo. Para ele, é uma honra jogar com a seleção. Ele está indo muito bem. Também fez gol de cabeça, que é muito raro para ele. Não sou eu que vou descobrir o Vini. Para mim, Vini é um top. Vini é um dos melhores do mundo, obviamente. E não é à toa, o Ancelotti acerta. Isso ele falou na coletiva de imprensa após a vitória contra a Escócia e destacou a importância que o Vinícius Júnior tem para a seleção brasileira e também colocando o Vini Júnior no patamar mais alto do futebol mundial. Né? Um dos melhores do mundo, obviamente. Assim como Messi, Cristiano Ronaldo, e Mbappé, Haaland, todos esses jogadores brilharam na Copa até aqui, um com 5 gols, outro com 4, outro com 3, o Vinícius Júnior mantém essa média e também chega ao seu 4º gol e também chega ali definindo o jogo para a seleção brasileira, assumindo a responsabilidade, se colocando ali, se confirmando como uma referência técnica do Brasil e também como mais um líder da seleção brasileira em campo, porque não é apenas a maneira como ele joga, mas a maneira como ele se comporta dentro de campo, colocando-se como um líder para os outros jogadores, né? Vinícius Júnior, multicampeão na carreira onde passam no Real Madrid e tal, no Flamengo, e tem aí uma carreira já consolidada na Europa e é uma referência, para além da técnica, também uma referência dentro de campo, para poder trazer tranquilidade e comandar a seleção brasileira. Vinícius Júnior, mais uma referência técnica, está crescendo no momento certo e o Brasil precisa muito dele. Ele sabe disso, assim como ele falou no jogo passado, após a vitória contra o Haiti. Ele sabe que o Brasil vai estar bem. É a seleção brasileira. Então, o Vinícius Júnior, ele é essa referência técnica do Brasil e graças ao trabalho que o Ancelotti tem feito de deixá-lo mais à vontade em campo, o Vinícius Júnior consegue jogar mais inteiro quando ele recebe a bola. Não é apenas questão de voltar para marcar ou não. O Vinícius Júnior ele participa da marcação do Brasil, da seleção brasileira. Não, obviamente, como o Ryan do outro lado, que vai ponta a ponta, né? Praticamente corre muito o Ryan. Mas o Vinícius Júnior, ele quando recebe a bola, ele tá com a respiração em dia, ele tá tranquilo para poder correr, não tá desgastado. Então, quando ele recebe a bola, ele tá inteiro para poder fazer as suas jogadas, conseguir chegar ao gol do adversário, da seleção adversária e criar mais uma jogada de perigo para o Brasil. Vinícius Júnior, como o Ancelotti disse, é um dos tops do futebol mundial. Como eu disse também, eu vou trazer aqui os números do Vinícius Júnior, a referência técnica do Brasil. Os números do Vinícius Júnior pela seleção brasileira, e são números importantíssimos, porque ele é o artilheiro do ciclo da Copa atual, né, desde 2022, da Copa do Catar. Ele tem 11 gols, ele é o artilheiro desse ciclo. E aí a gente tem que lembrar, mais uma vez, a discussão se o Vinícius Júnior é o Vinícius Júnior do Real Madrid na seleção brasileira. Assim como eu comentei no último jogo, né, na repercussão do último jogo, a gente tem que afirmar, mais uma vez, que ele é o Vinícius Júnior do Real Madrid na seleção brasileira. Ninguém joga mais que o Vinícius Júnior, ninguém atua, ninguém é mais perigoso, ninguém é mais importante, ninguém cria mais ações de jogo com o Vinícius Júnior do que o Vinícius Júnior pela seleção brasileira na Copa do Mundo e nesse último ciclo. Né? A Copa do Mundo tem confirmado essa grande fase que o Vinícius Júnior tem na Copa com a camisa da seleção brasileira. Então o Vinícius Júnior, ele é o artilheiro desse ciclo, 11 gols. E aí nesse último jogo, ele chegou ao terceiro, assim, a esse terceiro jogo, ele chegou a 4 gols, né? Um jogador não marcava nas 3 primeiras partidas do Brasil em Copas desde 2002. Não é? 2002, Ronaldo e Rivaldo fizeram gols ali nas 3 primeiras partidas na fase de grupos, que foram contra a Turquia, Costa Rica e China. E também
Jairzinho na Copa de 70 também fez. Então, o Vinícius Júnior entra nesse seleto grupo de jogadores que fez gols nas 3 primeiras partidas da seleção brasileira em Copas do Mundo. Jairzinho, inclusive, fez gols em todos os jogos, né? O único, em todos os jogos de uma mesma Copa. E ele tá lá naquele panteão sagrado sozinho. Depois, Romário, em 94, também fez gol nos 3 primeiros jogos. Então, Jairzinho, Romário, em 94, Ronaldo e Rivaldo, em 2002. E no jogo de hoje, o Vinícius Júnior teve 55 ações com a bola. O Ryan foi um dos que mais chegou próximo, com 43 ou 42, se eu não me engano. E o Vinícius Júnior, para você ver a importância dele em campo, o volume de jogo que ele imprime, o volume de jogo que ele cria para a seleção brasileira, né? Inclusive em momentos de aperto, para escapar, para poder dar mais tranquilidade, para dar um respiro para o sistema defensivo. Vinícius Júnior desponta, claro, obviamente, como a referência da seleção brasileira e é o grande destaque do Brasil e, inclusive, da Copa, um dos maiores destaques da Copa do Mundo neste momento, nessa primeira fase. Bom, tá aí a fala do Vinícius Júnior sobre os números. Mais uma vez, o Vinícius Júnior, ele diz: não estou preocupado com os números e sim de fazer meu trabalho melhor possível. Hoje teve até gol de cabeça, que eu tinha prometido para o Mister que faria. Ele falou que era meio que impossível, que me pagaria um presente. Então vou esperar, porque são coisas que são marcas importantes, e tenho que ficar feliz, mas com os pés no chão. Aí tem essa brincadeira que ele fez com o Ancelotti. O Ancelotti, inclusive, comentou na coletiva, como a gente viu, que é uma dificuldade do Vinícius Júnior fazer gol de cabeça, e ele aí, mais uma vez, brinca com o Ancelotti, dizendo que fez aí uma brincadeira, uma aposta, alguma coisa assim, porque ele faria um gol de cabeça, e fez, né, num excelente passe, assistência do Bruno Guimarães. Esse é o Vinícius Júnior. Vamos ver o que a gente tem aqui para seguir o programa. O Alisson, a gente tem que falar do Alisson, cara. A gente, depois do primeiro jogo, a gente criticou, inclusive eu critiquei, fiz um vídeo de estreia aí também no Shorts, comentando a saída de gol do Alisson naquele gol do Marrocos. Foi uma falha inteira do time da seleção brasileira, desde a perda da bola do Paquetá e o espaço gigantesco no meio de campo e a facilidade que o Marrocos teve de ligar a bola de lá de trás, da intermediária de defesa, até o ataque para o Saibari. E o Alisson também saiu, em vez de fechar o gol dentro da área, tentar fechar o espaço, apesar da dificuldade, porque era cara a cara, obviamente, mas ele facilitou a vida do Saibari saindo da área. Ele facilitou a vida do Saibari porque ele ficou limitado de usar as mãos fora da área, que seria expulso. E aí, fora da área, assim, o Saibari só teve a preocupação de tirar do Alisson, porque limitado, não poderia fazer nada além de usar o próprio corpo para poder tirar a bola. E aí o Alisson, eu critiquei muito, o Alisson foi muito criticado, inclusive, na primeira rodada, depois do primeiro jogo contra Marrocos, e eu, inclusive, fiz isso. E aí depois eu cheguei a fazer um outro vídeo, já comentando a boa partida que o Alisson fez contra o Haiti, numa defesaça, inclusive, numa cabeçada, num jogo, que poderia ter sido o primeiro gol, acho que ainda estava 2-0, enfim, poderia ficar mais tenso a partida. E agora eu volto aqui a exaltar o Alisson depois da partida que ele fez hoje contra a Escócia. Foram pelo menos 2 grandes defesas, uma mais uma vez numa cabeçada, que é essa foto, essa imagem. Ele caiu no canto direito depois de uma cabeçada, o cruzamento vem pelo ataque esquerdo da Escócia, o lado direito da defesa da seleção brasileira, e a Escócia com facilidade para a bola aérea. O Brasil tem que melhorar isso, como eu falei lá no início, e o Alisson apareceu para fazer essa grande defesa, e evitar que a Escócia fizesse o primeiro gol. Depois ele também teve uma bola de bate-rebate, que a bola sobe e volta, num chute mais a queima-roupa, com jogadores do Brasil na frente dele de defesa, e a bola vem embaixo, no qual ele tem um tempo de reação muito grande para, inclusive, encaixar a bola. Foi uma defesa difícil e tem que dar aí os créditos ao Alisson. Tem crescido também no momento certo, depois de ter recebido as críticas. Eu acho que o Alisson, assim, não tem que provar nada para ninguém, nunca comprometeu a seleção brasileira, apesar dele poderia ter feito ter uma atitude melhor no lance do gol do Marrocos, mas ele nunca comprometeu a seleção brasileira. Inclusive, é uma das referências desse time, ao lado do Marquinhos, ao lado do Vini Júnior, também ao lado do Neymar, do Danilo, enfim, um dos líderes desse elenco que está encorpando ao longo dessa Copa. O Alisson, então, aí fica aí o registro de que o Alisson fez mais uma grande partida, e eu acho que agora acabou de vez pedirem Ederson, pedirem o Everton. O goleiro é o Alisson.
o goleiro da seleção brasileira na Copa do Mundo é e tem que ser o Alisson. Acho que a discussão acabou. Vamos seguir para falar de uma outra joia do futebol brasileiro, e que é Vascão da Gama, cria da Colina, cria de São Januário, Ryan. Porra, eu tava doido para entrar na live, no vídeo, nessa gravação hoje, cantando. Oi, boa noite. Será que vai ter gol do Ryan hoje? Mas quase teve. Que crime aquela bola que ele recebeu, o passe por lançamento, e com a perna direita ele tira, num lençol lindo, né, ou com a perna esquerda, acho que foi com a perna esquerda, e finaliza. Inclusive tá passando aqui no replay agora, foi com a perna esquerda. Com a perna esquerda ele tira o defensor das costas e chuta com a perna direita na saída. Cara, que crime essa bola não ter entrado, seria um golaço da cria do Vasco, de São Januário. Cara, que crime. Mas enfim, mais um grande jogo do Ryan. Além do Vinícius Júnior ter feito 55 ações com a bola, o Ryan fez 42 ações com a bola, né? Deu muito volume de jogo para a seleção brasileira. Foi um escape pelo lado direito, que é o que o Ancelotti busca, e para dar opções de jogo para além da esquerda com o Vinícius Júnior. Antes da partida, havia uma certa desconfiança, não pelo Ryan, porque eu acho que ele já demonstrou que tem essa qualidade de assumir a titularidade da seleção brasileira, né? Mas havia, assim, essa insegurança, talvez, enfim, algo que duvidasse de que o Ryan pudesse assumir ser a escolha do Ancelotti pelo lado direito. E já vi jornalistas, inclusive, comentaristas, dizendo que, inclusive, defendiam que o titular deveria ser o Luiz Henrique, e que, depois do jogo de hoje, viu que o Ancelotti estava certo em escolher o Ryan para ser o titular pelo lado direito. O Ryan, para além da questão ofensiva, é um nome super importante para o esquema tático do Ancelotti, também na parte defensiva. Então, vamos ver aí o que o Ancelotti disse sobre o Ryan, e depois a gente volta a repercutir os adolescentes titulares pelo Brasil em Copas do Mundo. Então, vamos lá. O Ancelotti, na coletiva de imprensa, disse: fez um trabalho completo a nível defensivo e ofensivo, jogou muito bem. Estou muito satisfeito com a partida que jogou. É parte importante ser jovem. Comentando aí o Ryan ter 19 anos e ser aí um pulmão, né, ter essa vitalidade, esse vigor, né, jovem para a equipe da seleção brasileira nesses momentos importantes, principalmente quando pegar seleções que exijam mais do Brasil. Tem maturidade, trabalha muito, tem qualidade. Acho que, em geral, ninguém sabe onde seu nível pode chegar. E aí, além de comentar a importância do Ryan hoje, o Ancelotti, ele projeta, né, faz uma projeção do que pode vir a ser a carreira do Ryan. Né? Pela qualidade que ele tem hoje, ele pode conquistar tudo. Né? Tem condições de se tornar o melhor jogador do mundo. Ele só tem 19 anos, pode se desenvolver ainda mais defensivo, na parte ofensiva, e se colocar como um grande nome da seleção brasileira, como é Vinícius Júnior hoje. Então, a minha gata tá miando a beça. Não sei o que ela quer. E aí o Ancelotti, mais uma vez, elogia o Ryan e coloca ele como um nome, uma peça importantíssima para a seleção brasileira nesta Copa do Mundo. O Ancelotti se demonstra satisfeito com a atuação do Ryan, do jogador do Bournemouth, que possivelmente deve deixar o Bournemouth nessa janela. O Bournemouth pode ganhar um grande dinheiro e gerar também dinheiro para o Vasco, pelo mecanismo de solidariedade. E aí o Ancelotti, mais uma vez, elogiando a cria do Vasco. Vamos trazer uns dados importantes sobre o Ryan. Adolescentes titulares pelo Brasil em Copas do Mundo. O homem está na mesma lista que Pelé. Depois, o Ryan não foi titular da primeira rodada, obviamente. No segundo jogo, entrou no lugar do Rafinha. E agora assumiu a titularidade pela ausência do Rafinha. Então, o Ryan, ele é aí o 6º jogador mais jovem a entrar como titular pela seleção brasileira em Copas do Mundo. O primeiro da lista é o Pelé, sempre ele, nosso rei, contra a União Soviética em 58, na Copa de 58, no primeiro título do Brasil. Em 30, o Carvalho Leite contra a Bolívia. O Pelé só com 17 anos e 7 meses. Carvalho Leite com 18 anos e 1 mês em 30. Primeira Copa do Mundo da história, no Uruguai. Marco Antônio, em 1970, na campanha do Tri, Brasil e Peru 4-2, com 19 anos e 4 meses. Depois o Tostão, craque, lenda também. Hungria 3, Brasil 1, em 66. Copa em que o Pelé foi caçado em campo, jogou machucado. Os portugueses caçaram o brasileiro.
para poder minar o futebol dele. Bateram muito no Pelé, jogou machucado. O Tostão com 19 anos e 5 meses. O Mazzola, em 58, no primeiro título também, 19 anos e 10 meses. 3-0, Brasil na Áustria. E também Brasil e Escócia agora, Ryan, 19 anos e 10 meses. Junho de 2026. Esperamos que seja numa campanha para título mundial, que seja com Hexa. E, cara, e se o Brasil for Hexa, o Ryan, ele tem tudo para ser, né, mantendo esse ritmo, tanto do time inteiro e como ele tem tudo para ser um dos grandes nomes dessa Copa. Tem tudo para poder fazer gol, tem tudo para poder dar mais assistência, depois da roubada de bola hoje, que foi uma assistência direta para o Vinícius Júnior. Enfim, tem tudo para se firmar na equipe titular e tem tudo para ser um grande nome dessa campanha. Espero, a gente torce para que a gente termine essa campanha com o Hexa. A gente viu aqui desde o início do vídeo toda a repercussão, a classificação, o que disse a imprensa internacional sobre a vitória da seleção brasileira. Se você perdeu, volta lá no início. Números de Vinícius Júnior com a seleção brasileira. A gente lembra que ele foi o artilheiro, ele é artilheiro do atual ciclo, um jogador que não marcava nas 3 primeiras partidas do Brasil em Copas desde 2002. Ele vai repetir o feito de Jairzinho, de Romário, de Ronaldo e Rivaldo. E no jogo de hoje ele teve 55 ações com a bola, sendo aí a referência do Brasil, o grande nome da seleção brasileira, não só nesse jogo, como nessa fase de grupos inteira. Comentamos também o Alisson e finalizamos com o Ryan. Queria também fazer só um adendo sobre o Bruno Guimarães. Cara, ele fez ele deu mais de 2 assistências hoje, numa bola, num cruzamento assim, perfeito para o Vinícius Júnior fazer gol de cabeça. Conseguiu fazer com que o Vinícius Júnior fizesse o gol de cabeça. E depois para o Matheus Cunha. Poderia ter sido fominha, mas não, ele preferiu servir o Matheus Cunha. E mais um grande nome, mais um grande jogo, na verdade, do Bruno Guimarães neste Mundial. Né? Dos nomes de meio campo da seleção brasileira, ele é o principal destaque. Né? Casimiro e Paquetá ainda estão se encontrando, estão também desenvolvendo o próprio futebol ao longo do Mundial. Né? E o Bruno Guimarães ele tem sido mais a unanimidade ali no meio campo do Brasil, né? Tanto para dar consistência defensiva nesse embate para a roubada de bola, quanto para poder criar ações ofensivas. Fica aí o registro também da Copa que o Bruno Guimarães tem realizado até neste momento. Então, galera, para não ficar com quase 1 hora de vídeo, vamos ficar por aqui. Peço para que vocês, mais uma vez, deixem aí o like, façam a inscrição no canal, né, para poder promover o canal, torná-lo um canal relevante. A intenção é sempre a gente debater aqui Copa do Mundo, né? Não apenas o que tem acontecido com a seleção brasileira nos jogos, mas também histórias interessantes e também, além dos vídeos completos, a gente tem ali os cortes, a gente tem shorts, né, sobre o que tem acontecido de melhor na Copa, né? A quebra de recordes do Messi, os gols, as atuações do Cristiano Ronaldo, enfim, coisas que acontecem no dia a dia da Copa do Mundo, a gente tem repercutido aqui também no canal. Então deixa aí o seu like, por favor, né? Comentem, podem criticar, podem elogiar, a gente adora elogio, né? E a crítica também faz a gente crescer, né? Porque a gente tem humildade de entender aí que a gente pode melhorar. Enfim, vamos ficando por aqui. Mas logo mais já tem mais vídeos e vamos continuar acompanhando a campanha, quem sabe, do Hexa. Vamos torcer para que isso aconteça. Beleza? Tamo junto, continuamos juntos. Até a próxima. Grande beijo.